Texto escrito, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. Portanto, Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Romanos 12, versículos 9 a 21. Podemos fazer essa leitura com toda a reverência, mesmo sentados. Romanos capítulo 12, versículos 9 a 21. A palavra do Senhor diz-nos: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humildade. Não sejais sábios aos vossos olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor, a tua palavra foi lida. E o nosso pedido neste momento, nesta manhã, é que Tu mesmo, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações. Que o Senhor agora nos dê, Pai, a Tua sabedoria, a Tua compreensão, aquilo que vem da Tua parte para cada um que cá está, para cada um que pode ouvir esta palavra. Fala aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Pai, encontre um lugar em nosso coração, em nossa mente, um lugar fértil, para plantar a Tua semente e fazê-la germinar de acordo com a Tua vontade. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. No nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Fora do padrão. Não se confundam. Há alguns meses eu trouxe-vos uma mensagem que eu intitulei como Além do Padrão. Esta aqui é apenas fora. Fora do padrão. Há alguns estudos que avaliam as inter-relações entre o falar e o agir. Nós não teríamos naturalmente tempo e tampouco tenho competência para avaliar esses estudos, não avaliar do ponto de vista crítico, mas para falarmos um pouco a mais dos estudos da psicologia, especialmente a respeito do descompasso, da diferença, da disparidade entre falar e agir. O mais comum, nós sabemos muito bem, e talvez nós também sejamos estes, que falamos mais do que fazemos.
esse descompasso, essa diferença entre a ação, entre a fala e a ação, essa tensão, há uma desproporção imensa por muitas vezes. E isso, desde as coisas que são mais simples, a coisas mais complexas, mais profundas e talvez, às vezes, mais perigosas também. Vários motivos nos levam a isso, levam o ser humano a ser assim. Ou seja, aquele que normalmente fala mais do que faz. Alguns deles, a intenção. A intenção de fazer coisas boas, mas que nós não damos conta delas por falta de competência, por alguma coisa, mas há uma boa intenção de fazer as coisas, então fala-se, mas não consegue se fazer. O desejo de ser, que de alguma maneira está longe do nosso alcance, ou seja, quero ser de tal forma, mas eu falo isso, mas não consigo chegar a isso, porque, enfim, está fora do meu alcance. O desejo de agradar a alguém também está neste mesmo contexto. Muitas vezes nós falamos coisas para agradar, sabendo ou não se podemos cumprir, e por muitas vezes elas são, inclusive, muito perniciosas. Olha, a pessoa está muito mal, porque tem um ente querido a sofrer com uma doença. Olha, Deus vai curar o seu filho, sua esposa. E fala-se com a boca, não é? Fala-se num desejo, mas sem saber se isso pode ser cumprido, ou seja, a intenção de agradar. Uma motivação também ruim, altiva, do orgulho, de talvez querer demonstrar a alguém que nós não sejamos capazes de ser, ou não tenha nada a ver conosco, mas dizemos que somos com empáfia, e tantos outros motivos aqui. Apenas faço esta consideração de alguns motivos para lembrarmos que, a rigor, somos seres que muito mais falamos do que fazemos. Algumas outras tantas motivações, portanto, existem. Tanto é que, no ideário cultural, há um ditado, que é o faz o que eu digo, não faças o que eu faço. De tanto que nós falamos mais do que fazemos. E é claro que, tratando nós de seres humanos, não são poucas as vezes que nós erramos nas nossas condutas. Diríamos o contrário, apenas sob uma hipocrisia absurda, mas a rigor, e muito pelo menos, nós erramos muito nas nossas condutas, erramos em boa parte do nosso tempo, e mesmo quando não queremos, erramos. Resvalamos naquilo que somos contra, naquilo que acidamente nós criticamos por muitas vezes, que não indicamos a ninguém. E o apóstolo Paulo, com um alento, nos diz, no capítulo 7, não é? Porque afinal, miseráveis homens que nós somos, não é? Quem nos livrará do corpo desta morte, que faz nos errar tão constantemente? Se nós olharmos para trás, e não há muito tempo, aliás, há notícias que não nos agradam muito. Temos aqui, inclusive, pessoas da nossa igreja, nessa altura, que apanharam Covid novamente. É verdade, ele está aí. Mas se olharmos para trás, há não muito tempo, nós lembramos de quando deflagrou-se a pandemia. E aconteceu algo muito interessante e muito mal também, que quando aquilo aconteceu, e quando toda a gente estava com medo de morrer, e quando toda a gente estava com medo que seus parentes, seus amigos, seus familiares fossem morrer, começou uma chuva de vídeos motivacionais, uma tempestade delas, dos áudios bonitos, dos textos belíssimos a respeito do novo mundo que se instauraria após a pandemia, se ela passasse. As pessoas dariam valor às pequenas coisas, à natureza, à companhia da família, aos pequenos serviços caseiros, a fazer uma refeição demoradamente, ao retorno dos estudos bíblicos e dos cultos nos lares.
Os grandes banqueiros, então, eles anistiariam as dívidas aos menos abastados, ou ao menos eles sobrestariam, não é? Dariam mais prazo para pagamento, ou excluiriam os juros. Os governos, então, eles auxiliariam o seu povo. Sentimentos nacionalistas naquele momento, eles se afloraram. As pessoas que há muito não faziam isso, começaram a buscar a Deus em oração. Inclusive os crentes, que já não oravam mais. Mas o medo faz dessas coisas, não é? O chamado novo normal. Quando passar esta pandemia, darei prioridade à minha família. Quando passar esta pandemia, irei aos cultos assiduamente. Que falta que fazem os cultos. Reclamei tanto do meu trabalho, como eu queria estar a trabalhar agora. Tantas outras frases. O facto é que, já no meio da pandemia, não precisamos falar de hoje, quando aquilo deixou já de ser tão novo, a vida passou a moldar-se. Começa a se pedir comida e takeaway. Começa-se a já ter cultos online, estudos bíblicos. Fala-se já com a família até pelo Zoom. As coisas começaram a moldar-se. E aquele discurso do novo normal também começa a acomodar-se. Porque parece que, se tomarmos a vacina, tudo vai mudar. E graças a Deus, não é? Por mais que esteja aqui a aparecer qualquer coisa, graças a Deus vivemos um novo normal. Mas aquele sentimento do eu vou mudar, do medo, aquele sentimento do tudo vai ser diferente. Como é bom reaprender a fazer um bolo em casa, comer com a família, orar em casa, cultos no lar. De forma que já no meio da pandemia, começou a haver um descompasso entre o que se falou e o que passou-se a praticar. Já no meio, hoje então, não é? Quantos dos que reclamaram que os cultos eram apenas online e tinham saudades, não têm aparecido às igrejas? E tantas outras coisas. Passamos a reclamar do nosso trabalho, que queríamos ter tanto um trabalho lá, passamos a reclamar. Não damos mais atenção à família. Não queremos mais nada de cafezinho em casa, com bolo. Vejam, o descompasso entre o que se fala e o que se faz. Aqui é só um exemplo da pandemia. Só um exemplo muito claro. Mas, será que essa não seria uma característica de nós mesmos, seres humanos, indiferente de nós sermos ou não cristãos? Ou seja, será que este fato de falarmos mais do que fazemos não é algo que é indissociável dos seres humanos, faz parte do seu DNA? As cartas de Paulo, elas compreendem mais da metade do legado neotestamentário. E nós temos aqui, claro, todas elas, nós temos algo muito firme, uma convicção muito intensa, algo muito profundo, a respeito dos conhecimentos doutrinários, teológicos, morais. E essas cartas de Paulo, então, elas estão entre esses principais documentos, naturalmente, do nosso Novo Testamento, com especial atenção à carta endereçada a Romanos. A carta endereçada a Romanos, ela tem tudo isso de uma forma muito aprofundada, notadamente no que se refere ao processo de salvação dos seres humanos. Há quem chame Romanos de o Evangelho dentro dos Evangelhos, a notar a sua premência, a sua magnitude, ou a quem chame ele, como eu, de Evangelho de Romanos, porque de facto em Romanos há esse apontamento especialmente relacionado à salvação. Os capítulos de 12 a 15, onde nós lemos, tratam das questões práticas da vida diária.
E aqui Paulo estaria a falar algo como se fosse o caráter ético da fé cristã, ou os caracteres éticos da fé cristã. E nesse texto, então, Paulo nos apresenta aquilo que alguns exegetas chamam da lei do amor. Eu não gosto muito de usar esta palavra lei do amor, mas, resumidamente, Paulo apresenta que a fé de uma comunidade, de uma pessoa, manifesta-se pelo amor. E a manifestar-se pelo amor, opõe-se drasticamente a qualquer característica de arrogância. Eu digo que eu não gosto tanto de usar como lei do amor, que eu prefiro pensar num amor consequente. Um amor consequente de fé, não por uma imposição. A fé deságua, manifesta-se por meio do amor. Nesse manual de orientações que temos de como viver uma vida conforme a vontade de Deus, nesse estatuto do viver cristão, temos alguns pontos interessantes que Paulo nos aponta. É um texto deveras direto e que não demanda sequer explicações, mas o amor tem que ser, como diz Paulo, sem hipocrisia. Esse é um daqueles textos que de tão lindo nos dói tanto de ouvir. O amor deve ser sem hipocrisia. O Hipócrates, aquela figura que metia uma máscara na cara a apresentar-se nas peças, naquele mundo grego, a mostrar algo, aparentar algo que não é. Daí porque o Hipócrates, o amor não pode parecer amor, ele tem que ser amor. O amor tem que ser cordial, tem que ser fraternal. Há que se ser cuidadoso, zeloso, fervoroso no espírito e servo do Senhor. Nós vemos, por exemplo, em todo o Novo Testamento, que a hospitalidade dos cristãos era uma das, se não a mais, a maior das características que tinham os cristãos. Os seguidores do Cristo de Nazaré, portanto, devem amar-se afetuosamente, porque são membros não de um grupo. Notem, irmãos, não são membros de um grupo sequer, um grupo que não existe laços. Os laços do grupo são laços, ou devem ser laços, do amor. Não devem ser laços de uma empresa, que pode também ter laços de amor, mas não devem ser inicialmente estes laços éticos apenas. Devem ser laços familiares de amor. Porque está-se a falar de uma família que tem um pai em comum. O amor, então, tem que praticar-se de uma forma cuidadosa, zelosa, fervorosa no espírito e como servos do Senhor. Há que se praticar o amor de forma, portanto, esperançosa, sendo paciente nas tribulações, perseverantes em oração. E aqui, irmãos, como eu falei-vos, é um texto que as próprias colocações dos verbos, especialmente no grego, apontam-lhe diretamente. Não há muito o que explicar. Quando eu ouço que eu devo ser perseverante na oração, eu sei que não há outra interpretação. Eu devo ser perseverante na oração. Quando eu ouço que o meu amor não pode ser hipócrita, não há outra explicação. Eu não posso ser um hipócrita. Eu tenho que amar de verdade. Atento aos demais necessitados, a tratá-los com hospitalidade, não fingindo que não estamos a ver algo que nós podemos fazer.
ver o mal acontecer e fingir que não viu. Temos que abençoar aqueles que nos perseguem. Abençoar e não amaldiçoar. Abençoar e não amaldiçoar os que nos perseguem. Algo que é tão fácil, não é o abençoar os que nos perseguem. Estou aqui já no versículo 15. Chorar com quem está a chorar. Partilhar a dor. Calvino tem uma frase brilhante. Deixar de dar as boas-vindas à felicidade de um irmão, com genuína alegria, é um sentimento de inveja. Deixar de demonstrar no seu infortúnio amor é sinal de desumanidade. João Calvino. Chorar com os que choram. O que nos custa chorar com os que choram? Termos humildade e não sermos ambiciosos. Não pagar o mal com o mal. Ser honestos. Tenham paz com todos na medida do possível, naquilo que partir de vós. Porque nós adoramos interpretar essa frase, naquilo que for possível. Mas no que depender de nós. Não está aqui a falar do outro, está a falar de nós. Ter paz com o outro. E quanto a possíveis vinganças, deixe-as para que o Senhor se encarregue delas. Ao contrário, notem como isso fecha o tenham paz com todos na medida do possível. Ao contrário dessa vingança. Se o teu inimigo, se o que te persegue, tiver fome, dê a ele o que comer. Se ele tiver sede, dê a ele o que beber. A questão é que, a despeito do que nós falamos inicialmente, a proposta é que a forma que nós pensamos, Paulo nesse texto, a forma que pensamos deve ser determinada, ela deve determinar a maneira como vivemos. Em outras palavras, o que falamos deve determinar o que fazemos. Percebam, eu estou aqui a dizer, introdutoriamente, que há um descompasso entre a fala e a ação. Que há um distanciamento. Que normalmente falamos mais do que fazemos. E aqui a proposta do apóstolo Paulo é nos mostrar que a forma como nós pensamos, e o que pensamos, aquilo que falamos, deve determinar a maneira, a prática de como vivemos. Um pensar cristão que não é uma reflexão em si mesmo, mas a partir da palavra de Deus, ou seja, a coerência com aquilo que se crê, com aquilo que se ensina, com aquilo que se faz. Não é possível, na maior parte do tempo, que nós sejamos mais teóricos do que práticos, mais falantes do que agentes. E eu caminho para a conclusão a dizer, há um escritor, um poeta cubano, cujo nome é José Martí, que escreveu numa frase tão curta quanto tão profunda: a melhor forma de dizer é fazer. A melhor forma de dizer é fazer. A ortopraxia, esta prática da conduta correta, está acima da ortodoxia, do ensino correto. Ora, mães, não pode estar acima ou abaixo, que caminhem juntas. Não adianta falar muito, importa muito mais fazer. Essa teoria, isso que estou a dizer, encontra respaldo em todas as escrituras, como por exemplo, em Tiago, que nós vemos isso de uma forma muito direta, no próprio Senhor Jesus Cristo, a falar em Mateus, no capítulo 7. Mas a pergunta nos vem ou nos retoma: falamos
nós, falamos mais com a nossa boca ou com as nossas atitudes? Seriam estas virtudes listadas por Paulo virtudes recomendadas, impossíveis apenas? Ora, eu acredito que se nós encararmos esta sequência proposta por Paulo, eu afirmo, se nós encararmos esta sequência proposta por Paulo de como essa lei do amor deve acontecer por nós mesmos, se depender de mim amar o meu próximo, se depender de mim colocá-lo acima de mim, se depender de mim amá-lo fraternalmente, se depender de mim dar comida ao meu inimigo quando ele tem fome, e não amaldiçoá-lo, mas abençoá-lo, é impossível. Se depender só de mim, é impossível. É preciso que tenhamos em nós a sabedoria, o coração aberto para buscar em Deus auxílio. Porque senão não é possível. Porque parece-me que ao depender do ser humano, essa característica de falar mais do que fazer é o que nós externaremos no nosso dia. Parece que o próprio Paulo, no capítulo 7 de Romanos, deixa isso claro que também acontecia com ele. Afinal, miserável pessoas que nós somos. O corpo é de morte. O que queremos, o que desejamos, às vezes, não conseguimos fazer. Aquilo que não queremos fazer, isso é o que nós fazemos. Mas ensinar o certo e buscar em Deus, tentar fazer o certo. Qual tem sido, por exemplo, a nossa postura diante de situações escandalosas, com relação a pessoas que nós vemos, com relação a notícias, falas de ódio dos cristãos, falas de desprezo, a vingança flui da boca de muitos crentes, o amaldiçoar nas redes sociais é algo que flui dos crentes. Bonhoeffer escreveu: quem deseja vingar-se, toma a vida dos seus inimigos nas próprias mãos e esquece que Deus já colocou a mão sobre ele e que ele morreu por esta na cruz. Por ela, não somente por mim. E na sua leitura, quem se vinga no ser humano tenta tornar sem efeito a morte de Cristo, redentora, e torna-se culpado diante do sangue da reconciliação. Parece que a vingança não é para nós. É claro que somos humanos, irmãos, e é claro que esses caminhos são espinhosos, mas é preciso inverter essa tese. Nós precisamos ser conhecidos como aqueles que falam mais, fazem mais, e falam de repente menos. E é isso que eu chamo de ser fora do padrão. Porque o padrão é falar mais e fazer menos. É isso que está no contexto do não amolde-se ao mundo. Porque o mundo fala mais do que faz. E nós devemos, talvez, até que seja ensinar menos, mas fazer mais. Ratifico, mais uma vez, finalizando. Será que esta característica não é indissociável? Será que nós conseguimos tirar isso de nós, ou seja, os seres que mais falam do que fazem? Como seres que somos servos de Deus, nós devemos esforçar-nos para contrariar esse padrão. Com a ajuda do Espírito Santo. Contrariar o padrão. Contrariar o padrão do falar, contrariar o padrão da vingança, contrariar o padrão de pagar o mal com o mal. E finalizo
lendo o último versículo que nós lemos. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Esta é a nossa arma de vingança. Pagar o mal com o bem. Sermos conhecidos assim. Porque pessoas para destilar ódio já tem imensas. Esse é o padrão. Que Deus nos ajude a viver fora desse padrão.